Queridos amigos, queridas amigas, nossos cumprimentos. Rogo a Deus que nos abençoe, nos envolva nas suas bênçãos, na sua paz, na sua proteção. Em 1956, o jornal Paris Soir, um jornal francês, através do seu jornalista principal, Pierre Paul Leville, publicava o resultado de uma pesquisa científica que havia iniciado, a partir da investigação desse jornal, desde 2 anos antes, em 1954, até aquela data, 1956. E publicava, de alguma forma, o nível, o momento em que a pesquisa estava. Essa pesquisa, liderada por um psicólogo e hipnólogo francês, Jean Dupil, havia se notabilizado por um fenômeno estranho que acontecia com uma mulher da classe média de Paris, professora de uma escola convencional, onde ensinava a língua francesa, casada, mãe de 3 filhos, inteligência mediana. O senhor Dupil submeteu-a a vários exames psicológicos para averiguar a presença ou não de alguma patologia psiquiátrica, e o resultado sempre foi negativo. Fez os exames de sangue convencionais, avaliou-a do ponto de vista médico, examinou-a do ponto de vista psiquiátrico, para saber se ela apresentava alguma anomalia, algum distúrbio de comportamento, e nunca conseguiu detectar nenhuma diagnose da patologia mental. Fez vários exames, várias entrevistas com ela, e o resultado é que ela era uma mulher que inclusive foi submetida a testes de QI, uma inteligência mediana, com cognição preservada, comportamento convencional da classe média francesa. No entanto, quando ele colocava para relaxar, submetia a uma meditação guiada e em determinado momento a induzia, através da hipnose, a regredir a um passado, ela assumia uma personalidade estranha e dava informações tão notáveis que ele catalogou, gravou as sessões inúmeras vezes para depois apresentar a ela própria, que ficou estupidificada quando ouviu aquele relato vindo da sua própria voz. E se não fosse a sua própria voz, ela mesma afirmaria que se tratava de uma farsa, de uma enganação. A verdade é que essa senhora, chamada Denise Créteil, em transe e foi hipnotizada mais de 60 vezes, e aproximadamente durante as 60 vezes em que foi hipnotizada, narrava a mesma história com maior ou menor riqueza de detalhes. A história dizia, segundo o seu relato, que ela era, e se chamava de outro nome, uma pessoa que viveu por volta do final do século XVIII para começo do século XIX, e se chamava Marie-Louise Bonaparte, sobrinha do imperador Napoleão Bonaparte, mas que o próprio pesquisador, ao investigar os registros históricos, não conseguia detectar aquela personagem fazendo parte da família do grande Napoleão. Mas ela, em transe, dizia que era a filha de Pauline Bonaparte, a irmã do imperador, que tinha uma vida bastante desorganizada, uma vida bastante de farras, de excesso e de multiplicidade de parceiros, de envolvimentos amorosos, e que ela teria sido a filha de um envolvimento extraconjugal de Pauline Bonaparte com um guarda do exército imperial, que depois foi à guerra, e ela, tomada mais tarde de uma grande tristeza, foi fenecendo, com saudade do seu amante, e acabou contraindo tuberculose pela debilidade das forças orgânicas e vindo a falecer. No entanto, ela dizia que a sua mãe, essa mãe, Pauline Bonaparte, que era sua mãe,
fruto desse contato com esse guarda do exército imperial, engravidou dela. E para manter a situação às escondidas e em reservado, para que a família real não fosse alvo de escândalo e de crítica, Pauline Bonaparte, a sua mãe, foi encaminhada a Épernay, que fica a alguns quilômetros a oeste de Paris, residindo no castelo de Madame de Sévigné, e ali ficando até quando contraiu tuberculose, toda a história que a gente acaba de contar, e vindo a falecer. E ela foi cuidada, criada, a princípio escondida por um casal de lenhadores, e depois ficou fazendo parte da família imperial, mas não foi registrada historicamente como pertencente à família napoleônica. Era considerada, aspas, como era o nome na época, filha bastarda. E assim foi considerada. Ela, no entanto, relata coisas e detalhes muito especiais desse castelo de Madame de Sévigné, antes da fuga napoleônica e mais tarde do exílio de Napoleão em Santa Helena, e que ela ficou inclusive escondida com alguns membros da família imperial. Narrava essa história com detalhes especiais. O Senhor de Pile resolveu levá-la a Montmartre, o cemitério de Paris, onde estão personalidades históricas conhecidas da França, inclusive algumas pessoas da família imperial, que ali estavam sepultadas, os corpos, e hipnotizou-a pela madrugada. E ela, em transe, começou a vaguear pelo cemitério, foi na direção de uma ala fechada com grades, correntes de ferro, e ali começou a gritar, dizendo: aqui, foi aqui que eu morri, é aqui que meu corpo está, e desmaiou. Ele ficou sem saber o que fazer. A sepultura não foi reconhecida, mas ela apontava por aquele local, e no dia seguinte conseguiu a autorização das autoridades para entrar naquele local, protegido por grades, e ali havia algumas tumbas de pessoas, algumas que não foram reconhecidas pertencentes a nenhuma família, e uma delas estava: aqui jaz Marie-Lise. O senhor de Pio achou aquela informação interessante, mas ele tinha várias hipóteses. Como teórico e pesquisador materialista, ele aventou a possibilidade de ela ter uma faculdade parapsicológica de psicometria, a capacidade de assimilar as memórias dos objetos e dos ambientes. Depois começou a aventar que talvez havia alguma coisa associada ao inconsciente coletivo de Jung. Ela deveria ter pescado essas histórias nas memórias das gerações passadas, que talvez fosse transmitida geneticamente. Depois começou a pensar na telecinesia, na psicocinesia, percepções extrasensoriais estudadas pela parapsicologia de Heine para captar o pensamento inconsciente das pessoas. Hiperestesia indireta do inconsciente e outras teorias que ele levantou ao longo desses anos. Ele resolveu ir para Épernay. E lá na cidade de Épernay, às portas da cidade, ele hipnotizou a mulher, que em transe foi direto ao castelo de Madame de Sévigné. E ao adentrar pelo castelo foi recebida por um mordomo, que era um funcionário público do governo, que tomava conta, porque o castelo virou um museu, e ele começou a dizer: onde estão as tapeçarias que ficavam aqui, inclusive um tapete vermelho que Madame de Sévigné adorava? Onde está tal objeto? Onde está aquele abajur que ficava ali na sala, no canto da sala? E começou a falar de coisas, e o mordomo ficou surpreso, porque de fato esses objetos existiam, mas estávamos em 1954, pós-Segunda Guerra Mundial. Boa parte desses objetos de valor estavam escondidos, sobretudo no Museu do Louvre, no subterrâneo do Museu do Louvre, e ainda o governo não havia trazido de volta, não havia recolocado aquelas peças. Aquela informação era espantosa, dita por aquela mulher em transe. E ela entrou e começou a dizer: aqui era o quarto de Madame, aqui era o local onde ela recebia as pessoas, aqui era o local dos saraus, e começou a falar, até que apontou para uma parede e começou a dizer: foi aqui que eu vivi. E novamente desmaiou. O psicólogo francês conseguiu autorização do governo da França para quebrar aquela parede. E ao quebrá-la e examinar, se verificou que aquilo foi construído há muito tempo depois, e que ali havia um quarto que havia sido diluído, desconstruído, e algumas anotações, alguns diários de uma adolescente, onde havia, inclusive,
escrito Marie-Lise Bonaparte. E a pesquisa, a investigação do jornal Paris-Soir terminava mais ou menos assim. Porque a conclusão, então, do psicólogo francês era o seguinte: não é suficiente para afirmar nada. Não dá para afirmar coisa nenhuma a esse respeito. E não satisfeito, ele pesquisou essa mulher por mais 5 anos. E mais 5 anos ele exaustivamente hipnotizou-a, para depois declarar, dizendo: dentre as várias teorias, memória genética, inconsciente coletivo, percepção extrasensorial, as várias teorias disponíveis na ciência, eu prefiro a hipótese da reencarnação. Na minha forma de investigar essa mulher, eu não tenho qualquer dúvida. Não sei por qual fenômeno, por qual processo, mas eu não tenho qualquer dúvida de que ela é a pessoa que ela diz ser quando está hipnotizada. Essa foi uma das belas primeiras pesquisas, as primeiras investigações, uma das mais belas a respeito da reencarnação. Mas não é a primeira, porque antes dela, antes da década de 50 do século passado, a gente já teve outros investigadores, como Alberto de Rochas, na França, que lançou a primeira obra sobre essa temática, Les vies successives, as vidas sucessivas, onde ele chegava a recuar em hipnose regressiva com alguns pacientes em 8 a 10 existências anteriores. Alberto Rochas abriu espaço para grandes pesquisadores na área da hipnose, como Tartaruga, Puvier, Maratza e tantos outros que investigaram esse fenômeno semelhante. Aqui no Brasil, no começo do século XX, nós tivemos o médico cearense, mas que estava no Rio de Janeiro, Bezerra de Menezes Cavalcante, que apresentou à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro uma obra, hoje publicada pela Federação Espírita Brasileira, chamada A Loucura sob o Novo Prisma. E nesta obra que ele apresentou aos seus pares médicos, ele falava de uma loucura orgânica, em que havia causas orgânicas endógenas, e uma loucura que tinha causas exógenas, fatores psicossociais, estímulos, traumatismo craniano, doenças infecto-contagiosas. Mas ele concluía dizendo que a loucura não conseguia ser totalmente solucionada por essas explicações psiquiátricas convencionais, e em todos os processos de loucura há sempre um fator de uma reencarnação, um fator reencarnacionista. E defendia ele, diante dos colegas de medicina, a ideia da reencarnação. A pesquisa da reencarnação, no entanto, vai encontrar o seu auge, o seu ápice, nas investigações de memórias e de reminiscências, sobretudo de crianças. Crianças que tinham lembranças de terem vivido antes, sem terem tido contato com aquelas informações. Um dos nomes que mais se destaca a esse respeito é o professor da Universidade de Jaipur, na Índia, Banerjee, Ramendra Nath Banerjee. Esse pesquisador investigou centenas e centenas de crianças que tinham memórias de vidas passadas. A pesquisa dele é consistente, porque como investiga crianças que ainda não estão contaminadas totalmente pelas crenças e pelos condicionamentos culturais, o relato das crianças são mais isentos. Conversando com o falecido recente André Luiz Peixinho, ele dizia que o único problema da pesquisa científica de Banerjee é porque ele ficou investigando crianças na Índia. Mas eu redargui a ele dizendo que boa parte das crianças que ele investigou eram de famílias que não acreditavam em reencarnação. Muçulmanas, de tradição muçulmana cuja corrente não era reencarnacionista, para não achar que era fruto das crenças familiares. A verdade é que a pesquisa de Banerjee é admirável. Ele pesquisou inúmeras crianças e catalogou cerca de 120 crianças cujas memórias eram muito fortes e cujas evidências eram muito claras de reencarnação passada. Um dos casos, muitos palestrantes espíritas citam, é o caso de Munesh, o menino da Índia, que nasceu na cidade de Itani, esse menino que começou a ter, desde os 4 anos, memória de uma existência anterior. Munesh, resumindo a história para não me alongar muito, Munesh estava sendo banhado pela mãe com 4 anos de idade e começou a traquinar e a mãe deu uma surra nele. E ele voltou-se para a figura materna e disse: se a senhora me bater mais uma vez, eu saio dessa casa e volto para a casa da minha mulher. A mãe achou aquilo engraçado, porque as crianças hoje são precoces, né? Mas ter mulher aos 4 anos, que sofredor. Enfim. Aí a mãe ficou assim, meio sem saber, disse: que engraçado, quer dizer que você tem mulher? E ele começou a falar
da mulher, começou a falar do casamento dele. E ele disse, Munesh, como é que era? Como é que é a sua casa? Ele começou a dar detalhes da sua casa e falou de um altar onde havia a imagem de Krishna, onde eles homenageavam. Havia inclusive um local onde as pessoas depositavam moedas. E falou da sua mulher, deu nome e sobrenome. E falou do endereço onde eles moravam, que ficava na cidade de Vizara, a 500 quilômetros de Nova Delhi, capital da Índia. Muito longe de Itani, onde ele nasceu e nunca tinha saído daquela cidade. Muito distante, portanto, não havia internet, não havia essa globalização das informações. Como é que ele sabia daquela história? E aquela história era real? O Dr. Banerjee resolveu pegar o menino e levá-lo até a cidade de Vizara, ao endereço que ele havia dito. E chegando lá, de fato, havia uma família. Ele encontrou a mulher que seria a mulher dele da vida passada, a Aloja Devi, e combinou com ela uma armadilha. Se esse menino está inventando tudo ou ouviu falar dessa história, ele vai cair nessa armadilha, porque ele não conhece, ele nunca saiu de Itani. Resolveu combinar com a Aloja Devi, aquela que seria a sua esposa da vida passada, para ela se apresentar como a mãe dele da vida passada. E o contato é interessante, porque, Munesh, a sua mãe da vida passada a gente encontrou aqui em Vizara. Quer ver? E ele saiu correndo para ver. E pegou a mão da mulher e beijou. E quando olhou para cima, disse, mas você não é minha mãe, você é minha mulher. E a mulher disse, você deve estar enganado. Eu sou a mãe daquele que você disse que é. Você quer enganar a quem? Você acha que eu vou esquecer que foram essas mãos que eu pedi em casamento? E a mulher disse, menino, você... E ela continuou insistindo. E ele disse, você quer que eu fale alguma coisa sua a respeito ou da nossa história? Ela disse, eu quero que você prove. Ele disse, prova pública ou particular? Ela, pública, não ia correr o risco. Ele disse, olha, quando eu casei com você, a gente foi para Nova Delhi, porque eu estava fazendo faculdade ainda em Nova Delhi, e a gente ficou lá. E minha mãe, sua sogra, foi morar com você, com a gente, e você começou a tritar com ela, coisa que quase não existe isso. Começou a tritar com ela, e quando eu cheguei, as duas estavam brigando, e eu dei uma surra em você, porque na Índia os homens batiam nas mulheres, né? Aqui as mulheres batem nos homens, mas é uma coisa de cultural. E chegando lá, eu peguei uma colher de amassar manteiga e ele deu uma surra. E você, no cotovelo esquerdo, tem uma cicatriz. Levante o sari e mostre. Ela diz, você está apelando para uma coincidência. Uma mulher que foi violentada, etc., pode ter alguma marca. Eu quero uma prova particular. Ele disse, pois bem, entraram no quarto da família, no quarto onde pertenceu o casal. O professor Banerjee foi junto. E lá na Índia, naquela tradição, sobretudo na família dele, havia a ideia de que alguém não podia revelar a intimidade do casal sob pena de morte, passível de pena de morte. Ele entrou e ficou, e a vizinhança que não gostava da vida alheia ficou aí é ou não é, as pessoas começaram a apostar se é ou não é o menino da vida passada, e depois de meia hora falando da intimidade do casal, todos saem, o pesquisador, a mulher e a criança, e a mulher disse, esse diabo é meu marido que voltou. Porque ele falou coisas que só o casal sabia. O Dr. Banerjee disse que havia uma memória cerebral, uma memória fruto do conhecimento que a gente adquire nessa experiência aqui, fruto dos neurônios, do ensino, aprendizado. E existe uma segunda memória chamada extracerebral, que não é física, que não é genética, e que guarda lembranças de experiências anteriores, e que algumas crianças têm facilidade de acessar. Para ele, a tese dele é que essas memórias fáceis em algumas crianças é porque o tempo que ficou entre uma encarnação e outra foi pequeno. E ao ficar pouco tempo entre uma vida e outra, não diluiu tanto as lembranças para a próxima existência, aflorando facilmente na primeira infância ou na segunda infância. A verdade é que essa pesquisa de Banerjee abriu espaço para uma pesquisa considerada mais forte ainda, de Ian Stevenson, neuropsiquiatra da Virgínia, que fundou um departamento nessa universidade chamado Departamento de Pesquisa de Reencarnação. O Dr. Ian Stevenson pesquisou 2.600 pessoas que tinham lembranças do passado. E selecionou os 20 casos mais fortes que deu origem à sua obra best-seller, 20 casos sugestivos de reencarnação. No seu departamento de neuropsiquiatria, ele deixou uma obra antes de falecer, de quase 3.000 páginas, chamada Reincarnation and Biology, falando sobre as marcas de nascença e associação com reencarnação. Ainda não traduzida ao português que eu saiba. E, claro, ofereceu um vasto material para pessoas como grandes pesquisadores, como um brasileiro,
o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que era discípulo de Ian Stevenson e que pesquisou vários casos aqui no Brasil. Existe, inclusive, um conjunto de monografias que o Dr. Hernani Guimarães Andrade, engenheiro, e que fundou o Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas em São Paulo, sobre reencarnação. Um deles, que é o caso de Ronaldo Jacira, um caso em que a menina, Jacira, lembrava-se de ter sido um homem chamado Ronaldo, nome, sobrenome, endereço, e que viveu em Santo Amaro, interior de São Paulo. Jacira morava na capital, e deu detalhes muito curiosos a ponto de o Dr. Hernani Guimarães Andrade conseguir localizar a família do tal Ronaldo, investigar. A menina tinha uma marca de nascença tanto no queixo quanto na cabeça. E depois de investigar a vida de Ronaldo, ele colheu a informação de que, da própria mãe do sujeito, o seu filho havia se suicidado, dando um tiro no queixo, e a bala saiu pelo crânio. A menina nasceu com as marcas de nascença. De tal forma, essas experiências são tão notáveis, que a gente vai ter, por exemplo, Stanislav Grof, o famoso psicólogo transpessoal, psiquiatra, que tanto estudou a esquizofrenia, a maior autoridade em esquizofrenia no mundo. Esse homem, que a princípio usava LSD, número 20 e número 25, que era permitido por lei na época, e mais tarde, quando foi proibido, ele usou as respirações aceleradas, respirações holotrópicas, hiperventilação, para produzir o transe, e percebeu que nos transes, em pacientes esquizofrênicos e psicóticos, sempre havia um sentimento de culpa que o paciente colocava para fora. Em regressões, em transe, sempre havia uma forte culpa de um passado, de atos éticos, de atos sociais que ficaram na pessoa. E a esquizofrenia, para Stanislav Grof, sempre tinha uma raiz reencarnacionista. Ele é um dos pais da chamada psicologia transpessoal, um dos pais dessa escola que na década de 70 e 80, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, chamou tanto a atenção das academias de psicologia, porque uma elite de pensadores como Edith Fiore, a famosa psicóloga que esteve aqui no Brasil, inclusive aqui na Bahia, que fez palestras aqui. E ela chega a dizer de público, eu sou evangélica, sou protestante, mas eu regrido com os meus pacientes em hipnose a vidas anteriores. Não me pergunte por quê, porque eu não sei explicar. E encontro, às vezes, fatores que explicam as experiências atuais. Lançou a obra Você Já Viveu Aqui Antes. Helen Wambach, a famosa PhD em psicologia, que chegou a examinar uma reencarnação em outra, em regressão de memória, fazendo estatística, comparando o peso de uma para outra, a altura, o sexo, as condições sociais, e fazendo verdadeiras estatísticas entre uma encarnação e outra dos pacientes que ela examinou. Dina Cherminara, que examinou tanto as neuroses e a psicose entre uma encarnação e outra das pessoas que ela também hipnotizou. Ou Maurice Nefferton, o famoso pioneiro da TVP, Terapia de Vivências ou Vidas Passadas, que em San Diego, nos Estados Unidos, fez tanta pesquisa e tanta investigação a esse respeito, mas a gente não precisa ir tanto assim, não precisa aprofundar tanto assim. Se a gente se lembrar das crianças prodígios, como explicar? Memória genética? Às vezes os pais desprovidos daquele conhecimento. Percepção extrasensorial? Como explicar essas crianças geniais? Mozart, com 4 anos de idade, começou a compor. O pai, quando pegou as primeiras composições dele, eram concertos para orquestra e instrumento solo. Concerto para orquestra e violino, orquestra e flauta. Narra um dos seus biógrafos que o pai, que era compositor de orquestra, chegou a ir até as lágrimas e diz, eu não sei se é possível tocar uma composição tão difícil. E o menino de 4 anos disse, mas é para isso que uma música deve ser composta, para ser tão difícil, que os músicos ensaiem até a perfeição. Com 7 anos ele conheceu a rainha Maria Teresa da Áustria e pediu ela em casamento. A rainha deu risada e disse assim, daqui a alguns anos me peça de novo que eu aceito. Viajou pela Europa, compondo músicas e encantando o mundo, no seu gênio extraordinário. Pascal, na França, com 12 anos de idade, além de falar muito bem e escrever muito bem o francês, começou, sem mestres, sem professores, a falar o inglês, o latim, o grego e dominar a matemática, sobretudo a geometria euclidiana. Chegou a, inclusive, fazer as 32 proposições de Euclides na matemática e avançar nas teses de Euclides. Não sei se ele é o próprio Euclides de volta, mas é alguém que dominava profundamente a matemática. Goethe,
o poeta alemão, que além de falar o alemão, com 5 anos de idade, subitamente, começou a falar também o inglês e o francês. A Espanha teve um dos gênios maiores da sua história, Lope de Vega, que deixou mais de 1000 obras teatrais escritas com 10 anos de idade e morreu cedo. Morreu cedo. O excesso de trabalho desgastou o menino. É considerado o maior gênio da França, da Espanha no teatro. Esse menino extraordinário que encantou o mundo e que tinha sintomas psicóticos. Aliás, por falar em sintomas psicóticos, na Inglaterra, na primeira metade do século XX, houve um menino chamado Sarah Colibor, um extraordinário matemático. O menino calculava tudo sem chegar a escrever nada. E embora isso, tinha sintomas psicóticos, tinha delírios, tinha vários sintomas psiquiátricos. E, no entanto, era um extraordinário matemático, tinha traços de retardo mental. No entanto, tinha um domínio especial da matemática. Foi levado pela Universidade de Londres para ser examinado por professores. E respondeu pergunta de álgebra, de aritmética, de geometria, de trigonometria, sem mesmo calcular no papel. Na época não havia máquina de calcular. E ele fazia tudo em alguns segundos. Um professor de aritmética perguntou a ele se ele sabia o que era potenciação. Ele disse não. Mas me pergunte alguma coisa que eu vou saber calcular. Ele disse, olha, a potenciação é um cálculo onde a gente tem uma base e a gente tem um número elevado que calcula quantas vezes esse número deve ser multiplicado por ele mesmo. Por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. É 3 elevado a 3. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Entendeu? O menino disse não. Mas tente perguntar. Os professores chegaram no quadro e colocaram o número 8 e colocaram 16 em cima. 16ª potência do número 8. Que significa dizer 8 vezes 8 vezes 8, 16 vezes. O menino olhou para o quadro e em 4 segundos disse: a 16ª potência do número 8 é igual a 281 trilhões, 474 milhões, 976 milhões, 710.656 unidades. Os professores ficaram embasbacados, começaram a calcular. 8 vezes 8, 64, vezes 8. E depois de muito calcular, chegaram à conclusão que realmente a 16ª potência do número 8 é igual a 281 trilhões, 474 milhões, bilhões, 766 milhões, 610.656 unidades. E eu não sei calcular, não. Eu decorei de memória, tá? Quem quiser calcular, pode calcular. Tá certo. Reencarnação. Uma ideia das mais antigas da humanidade. Uma das propostas filosóficas mais antigas do pensamento. Se a gente recuar através dos tempos, é uma das crenças e uma das ideias filosóficas mais antigas da humanidade. Que está presente, inclusive, antes da era da civilização, porque as escritas rupestres, os desenhos em alguns homens das cavernas do período paleolítico, demonstram a ideia dos mortos voltarem ao corpo para viver entre os vivos. Impressionante como os livros sagrados das religiões falam de reencarnação. Praticamente todos eles, dos indianos, do Vedanta, dos egípcios, e mesmo da Bíblia, que fala de uma forma, às vezes metafórica, às vezes direta, e que não foi muito bem compreendido. Se a gente olhar, por exemplo, a ideia bíblica das gerações seguintes pagarem os pecados dos pais a partir da 3ª geração, seria o mesmo espírito que voltaria. Não a partir da 2ª geração, porque seria uma injustiça. Os filhos responderem pelos crimes ou pelos erros dos pais, mas a partir da 3ª geração, porque a partir da 3ª geração é o mesmo espírito que pode voltar sendo neto dele próprio. Ou então, quando a gente vê no Evangelho de Jesus, quantos diálogos. O mais célebre, o mais bonito, está em João capítulo 3, versículo 1 a 12. O diálogo com o príncipe juiz do Sinédrio, Nicodemos. Quando ele, de maneira poética, e João gostava de poesia de trocadilhos, fala de nascer da água do Espírito, nascer da carne do corpo, nascer do Espírito e da carne, para ver o reino dos céus e depois para entrar no reino dos céus. E Nicodemos se surpreende. E Jesus diz: não te espantes de eu te falar que é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Ou o que nasce da água é água. Porque a água era o símbolo da vida material. O corpo humano é feito de água. O espermatozoide que fecunda o óvulo, uma gotícula de água com outra, que cresce dentro de um líquido amniótico. Água, o corpo físico, e nascer do espírito, renovar-se interiormente. O diálogo com Nicodemos, no entanto, pode ser visto como algo metafórico.
O contato de Jesus, ainda em João capítulo 9, versículo 1 a 12, com o cego de nascença, ele cura o cego de nascença. Era cego. Já tinha nascido cego. Os discípulos perguntam, quem foi que pecou? Ele ou os pais para ele nascer cego? A própria pergunta já está embutida a ideia de que as pessoas acreditavam na reencarnação. Porque se o indivíduo nasceu cego e era necessário um pecado para ele ter nascido cego, esse pecado só poderia ter sido cometido antes daquela vida. E Jesus diz, não foi ele, nem seus pais, mas ele está aí para que se faça a vontade do meu Pai que está nos céus. Significa dizer que nem toda provação, nem toda dor é o resultado de erros do passado. Há experiências dolorosas que são para aprimoramento do futuro. Nem todo sofrimento é um karma que a gente está, aspas, pagando. Tem determinadas provações que são para o nosso aprimoramento. Nem toda dor é fruto de erros passados, mas é sempre para o aprimoramento do ser. Então essa é uma resposta extraordinária. E quando ele pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias. Dizem que tu és Isaías. Ou um dos profetas que voltou. Se esses profetas, Isaías, Jeremias, Elias, todos eles já tinham morrido há mais de 500 anos. Estavam dizendo que Jesus era algum deles, só podia ser algum deles reencarnado. Mas como Jesus não era nenhum deles, diz, e vós, que pensais que eu sou? E Pedro falou, tu és o Messias, aquele que a gente esperava, o Filho de Deus. E ele, então, confirma aquela informação. Depois do Tabor, da reunião do Tabor, quando ele sobe ao Monte Tabor, e aparece Moisés, ali, em espírito, o grande legislador do povo hebreu, e Elias, o grande profeta. Ambos aparecem diante da visão mediúnica, da visão espiritual ali, e depois que eles desaparecem, Jesus, ao descer do monte, um dos discípulos pergunta, Senhor, a tradição diz que antes que venha o Messias, necessário que venha antes Elias. Eles acabaram de ver Elias. Estavam perguntando a Jesus, se Jesus é o Messias, cadê Elias que deveria ter vindo antes, segundo o profeta Malaquias do Antigo Testamento? E Jesus responde, conforme está lá nos evangelhos sinóticos. Em verdade, eu vos digo que Elias, que deveria ter vindo, já veio. E eles fizeram com ele o que quiseram. Ponto. E o texto continua dizendo, e eles, os apóstolos, compreenderam que Jesus estava falando de João, o Batista. Ou seja, está claro que Jesus estava insinuando que Elias, que deveria voltar, veio na pessoa de João Batista. Eu já peguei a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino, a tradução ecumênica da Bíblia, e fui ver os comentários dos teólogos católicos e protestantes. Olha os comentários sobre essa passagem. Jesus queria dizer que a pessoa de Elias encarnou na de João Batista, nada mais. Encarnou como? Se o profeta Elias deveria voltar, e Jesus estava dizendo que ele voltou na pessoa de João Batista, era João Batista. Elias era João Batista reencarnado. Então, são muitas, mas mais tarde, embora a tradição cristã, toda ela inicial era reencarnacionista, mais tarde, a partir do Segundo Concílio Ecumênico de Constantinopla, a reencarnação foi considerada uma heresia e foi exilada da tradição cristã. Embora os grandes cristãos, inclusive pais da igreja, como Orígenes, Tertuliano, Jâmblico, todos eles falavam de reencarnação. E mesmo Santo Agostinho, que foi o teólogo que sobreviveu, em Confissões ele vai falar, não seria possível acreditar que antes de ser o que eu sou, eu já estive no ventre de outra mulher? Então, a reencarnação é uma proposta que é considerada muito aceita. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, vai dizer, se não houvesse reencarnação, seria necessário inventá-la. Porque somente a reencarnação para explicar antipatias e simpatias. Como é que numa mesma família, pessoas têm um afeto tão gratuito e às vezes uma dificuldade tão grande de relacionamento no mesmo seio familiar. Vínculos consanguíneos, que não tem motivo porque a gente tem uma resistência de uns e uma facilidade com outros. Por que determinadas pessoas causam descarga de adrenalina na gente só de a gente olhar? E outras nos causam tanto bem-estar com a sua presença, às vezes sem vermos, a pessoa está se aproximando e a gente já se sente bem. As antipatias, os afetos, que é o texto nosso da Revista Espírita, que Kardec fala sobre as afeições espirituais, que está ligado à reencarnação. Somente através da reencarnação, para a gente explicar. Como é que a gente vai explicar as diferenças intelectuais, as diferenças de conhecimento, se não através da ideia da reencarnação?
Como é que a gente explica diferenças tão grandes desde o berço? Gêmeos, univitelinos, monozigóticos, com a mesma carga genética. Um nasce com saúde física e psíquica e o outro assinalado por vários problemas teratológicos, vários problemas psíquicos e físicos. Como explicar? Somente na visão material, na visão física, senão através da lei da reencarnação. Eu vivi em 6 séculos, exclamou Leon Denis. Eu vivi em 6 séculos, agitei-me em 100 mundos, posso saber de onde venho e posso prever para onde vou, através das vidas sucessivas buscando a felicidade. A reencarnação é a resposta do amor de Deus para nós, porque nos dá sempre uma nova chance. Aquilo que a gente faz em uma experiência que se equivoca, a gente tem a chance de voltar para corrigir a oportunidade. Aquilo que a gente fez bem e se saiu bem, temos chance de ampliar as ações através daquela mesma área de atuação. Aquilo que a gente se excedeu, que equivocou, a gente pode voltar em outra área, em caráter experimental, para se aprimorar e valorizar aquilo que a gente tinha e não soube valorizar. A reencarnação é uma grande proposta da misericórdia de Deus. É uma grande proposta do amor de Deus para todos nós. É uma grande proposta para a gente entender a infância do espírito. Todo espírito tem uma infância. Da mesma forma que todo corpo passou por uma infância. A infância de saber se adaptar, de engatinhar. O espírito também passa por uma espécie de infância ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Essa infância, diz Kardec, é marcada pela predominância dos fluidos mais da matéria, ele diz em nosso texto, dos fluidos materiais que envolvem a alma. À medida que ele reencarna, ele vai se dissipando esses fluidos, ele vai se liberando das impressões mais grosseiras, ele vai ficando mais sutil com a experiência reencarnatória ao longo das épocas. E vai amadurecendo, tudo nele vai ficando mais sutil. A grosseria do passado vai abrindo espaço para a sutileza do presente ou do futuro. Ele vai se tornando mais sutil, portanto, e vai entendendo as coisas, compreendendo a princípio intelectualmente, pelo discernimento, e depois vivendo moralmente. A reencarnação vai nos dar uma resposta perfeita do amor de Deus, porque vai nos dizer que todos temos oportunidades. Todos temos as mesmas oportunidades. E que aqueles que estão em situação difícil são aqueles que estiveram em situação fácil e não souberam aproveitar e agora estão se recuperando. Aquele que reencarna em uma experiência, digamos, intelectual para desenvolver aqueles valores, vai precisar também desenvolver outros valores em outras áreas, a área do sentimento, a área dos relacionamentos. A reencarnação vem nos dizer que aquilo em que a gente não se sai bem, a gente pode voltar em caráter provacional para saber, de alguma forma, aprender a experiência que a gente não aprendeu. Nem punição, nem brincadeira. A reencarnação é um convite ao amadurecimento. Como dizia Chico Xavier, na reencarnação a gente contrai dívida no atacado e vai pagando as prestações. Alguns já estão no cheque especial. Vai pagando as prestações. Então você mata alguém, aí você recebe esse alguém como filho. Olha só, você tirou a vida, agora você dá a vida. E aí você vai pagando as prestações, porque cuidar de filho, imagine hoje em dia então, né? Trabalho, e tá, investimento, tudo caro, tudo de criança é caro, escola, a gente quase desencarna, e aí a gente vai... Quando, mesmo com dificuldade de relacionamento, quando nessa vida nós dois desencarnarmos, a gente desencarnar, mesmo que a gente tenha acesso à vida anterior, onde um matou o outro, na mais recente a gente vai pai e filho, mãe e filho. O laço mais presente. Olha a reencarnação que faz. Então o laço mais presente, mais próximo, predomina. E aquele afeto de mãe e filho predomina. Então, na família que está brigando, possivelmente no passado era pior. Aliás, na reencarnação tudo melhora. Então, se você não gosta de você hoje, uma notícia boa. Ontem era pior. Você hoje é a melhor versão de você. Imagina como você era antes. Goste de você, porque antes você era pior. Né? Em todos os sentidos considerados. A reencarnação vem dizer que a gente hoje é a soma das nossas experiências pretéritas do passado. E seremos amanhã o resultado que a gente faça de nós hoje. Estamos sempre aprimorando pela experiência
amadurecendo. Alguns amadurecem a passos devagar, batendo cabeça, sofrendo, e outros, pelas escolhas morais que fazem, aceleram o seu progresso, adiantam o seu desenvolvimento. A reencarnação, portanto, vem explicar, por exemplo, as velhas colocações e os conflitos, por exemplo, da psicanálise. Os conflitos, por exemplo, de Édipo e de Electra. O amor de um pai por uma filha, de uma mãe por um filho. A reencarnação vem dizer que talvez foram amantes ou afetos sexuais do passado que voltam agora para sublimar o sentimento através do laço de sangue na experiência atual. A reencarnação vem explicar os desafios de cada um. Porque cada pessoa tem desafios específicos. Porque naquela área é que eu preciso desenvolver. É naquela área que eu preciso amadurecer. Kardec vai dizer, mesmo com o esquecimento do passado, as tendências que eu tenho hoje, se eu estudar a mim mesmo, vão me dar uma ideia de quem eu fui e aonde foi que eu me equivoquei. Aquelas tendências mais acentuadas que eu tenho hoje, aqueles hábitos ou vícios que eu carrego hoje, é o resultado do progresso que ainda não foi feito nas últimas encarnações. Então, se eu sou aquele indivíduo que é pavio curto, tem gente que nem pavio tem, explode com qualquer coisa, tá aí uma indicação. Outros que o problema é com dinheiro, é financeiro, na avareza, na ganância, na vida, no apego excessivo ao material. Outros é com ciúme, na vida conjugal fica enciumado. O ciúme é uma espécie de patologia, sem dúvida nenhuma, que causa inferno na vida do sujeito, na vida daquele que é o objeto do seu ciúme, que às vezes evolui para a violência, porque o ciúme cria fantasias, cria delírio, cria paranoia, cria delírio persecutório, e às vezes tem a ver com resquícios, com traumas, com dramas de existências anteriores. A reencarnação vem explicar o comportamento moral, o comportamento sexual, o comportamento social como oriundos de comportamentos anteriores, de experiências anteriores. A reencarnação, portanto, é, na doutrina espírita, a chave, diz Kardec, para solucionar um sem número de enigmas. Um sem número de enigmas. Com a reencarnação, a gente consegue entender o nosso nível, onde estamos e para onde a gente deve ir. Com a reencarnação, a gente consegue ter uma ideia do que é que a gente precisa aprimorar. Com a reencarnação, a gente consegue ter uma ideia dos afetos e dos desafetos que a gente tem que olhar. Aquilo que a gente tem que curar em nós mesmos. A reencarnação vem nos dizer, por exemplo, dos conflitos na nossa personalidade, daquilo que a gente traz no nosso inconsciente. Quantos de nós trazemos uma tendência a nos culparmos em determinada área, a nos sentirmos muito culpados? A culpa inconsciente, que às vezes produz um comportamento de autopunição, seja em transtornos emocionais, seja em transtornos psiquiátricos. Então, por exemplo, eu sou hipocondríaco. O tempo todo eu fico impressionado com doença. O tempo todo eu acho que eu estou doente, que eu estou com uma doença grave. Essa fantasia é o nosso inconsciente que se sente culpado e que se sente punindo a nós mesmos através de uma doença grave que eu devo morrer. No fundo, é uma culpa que eu guardo inconsciente que se manifesta através de um mecanismo de autopunição. Ou então a baixa autoestima, a sensação de que eu não sou suficientemente capaz de nada, de que eu não tenho condição para nada, que eu não sou interessante como pessoa, que eu não sou olhado pelos outros de maneira interessante. Às vezes a raiz é reencarnatória. Às vezes a sensação de falta de valor na vida amorosa, porque pessoas às vezes bem colocadas, com condição, atraentes, bonitas, bem-sucedidas profissionalmente, quantas delas dizem, eu não consigo viver uma vida amorosa tranquila, é sempre tumultuada, ou eu nem consigo concretizar a vida amorosa. Às vezes, estamos diante de um drama de reencarnação. Relacionamentos afetivos tumultuados no passado, em que eu trago, no meu inconsciente, a culpa nessa área. O inconsciente trazendo a culpa, que se manifesta em desencontros na área afetiva / sexual.
A reencarnação explica tudo isso. Temperamento. E é, portanto, a tese da doutrina espírita que falta ao Ocidente cristão, mas também falta ao Oriente não cristão. Porque o Oriente não cristão é reencarnacionista, mas naquela ideia da metempsicose, de que você errou, volta em corpo de animal. Por mais que você chame seu marido de cachorro, é só uma metáfora. Já passou dessa fase. Não regride mais. Ou então da roda samsara dos budistas, a roda das reencarnações inferiores, na doutrina espírita, que é cristã, mas também é reencarnacionista, ilumina o Oriente não cristão e o Ocidente cristão, falando de uma reencarnação, mas que se aprimora, que sempre é evolutiva, que sempre está de acordo com a lei de progresso, expressão que Kardec prefere, porque o termo evolução não era um termo popularizado na sua época. É uma dimensão evolutiva, estamos sempre nos aprimorando. E a reencarnação, como diz Kardec em Evangelho segundo o Espiritismo, toda vez que o dia acaba e que o homem nesse dia diz, não tive tempo de dar conta de todos os meus compromissos nesse dia, e o dia acabou, pode ter certeza que vai adormecer e vai ter o dia seguinte para continuar. O espírito pode dizer que terá uma outra encarnação para dar prosseguimento, porque uma existência, embora muito preciosa, embora muito valiosa, embora possa ser muito significativa, como diz Emmanuel, é apenas um dia no relógio da eternidade. Muito obrigado, muita paz.